Olá, agora vamos fazer um exemplo, esse exemplo 1, verificar o pilar ABC submetido a compressão simples, um NCSD igual a 1.500 kN, utilizando um perfil soldado em aço ASTM A242. E o FY desse aço é 345 MPa. Então eu tenho o perfil soldado, as propriedades dele, a área, a inércia em X e Y e as dimensões dos elementos. Tem também a representação do pilar, e aí eu tenho a representação aqui, eu vejo dois planos, né? Aqui eu tenho um plano, aqui eu tenho outro plano. Então, o que isso me representa? O ponto A e o ponto C têm um travamento nas duas direções, e o ponto B eu tenho um travamento apenas em uma direção. Pegando uma espuminha aqui para ilustrar, como se eu tivesse nessa direção aqui, ó, né? Tem uma seção aqui com uma maior inércia em torno desse eixo, uma menor inércia em torno desse eixo. Então, ele tem um travamento, o pilar está desse jeito aqui, né? Ele tem um travamento aqui, ó, em relação ao menor eixo, o eixo de menor inércia tem um travamento que faz com que o comprimento destravado dele em torno desse eixo aqui, que é o eixo Y, em torno do eixo Y do perfil, eu tenho um comprimento destravado de 5 metros. Em torno do eixo X do perfil, que é o eixo de maior inércia, eu tenho um comprimento destravado de 10 metros. Isso é muito comum a gente trabalhar em projeto dessa forma, porque a gente acaba enrijecendo aquele eixo que é mais fraco. Para o efeito de cálculo, isso faz com que a gente não saiba a priori qual que é o eixo que vai sofrer a flambagem. Tendo em vista que a carga de flambagem, ela é diretamente proporcional ao momento de inércia e inversamente proporcional ao quadrado do comprimento. Então, eu tenho no eixo que eu tenho maior momento de inércia, eu também tenho maior comprimento, e no eixo que eu tenho menor momento de inércia, eu tenho menor comprimento. Então, eu teria que verificar inércia em X e inércia em Y. Nesse caso também, como a gente está trabalhando com um perfil seção I, pode acontecer, seção duplamente simétrica, né? Pode acontecer, lembram, 3 tipos de flambagem. Flambagem em torno de X, flambagem em torno de Y, flambagem em torno de Z. Flambagem por torção em torno do eixo Z. E uma informação adicional, além do que está no enunciado listado aqui no slide, é que a base do pilar, eu vou ter o empenamento e a rotação em torno do eixo longitudinal, em torno do eixo vertical ali, eu vou ter o empenamento e a rotação impedidos, e nos pontos B e C eu tenho apenas a rotação impedida e o empenamento livre. Então, vamos à resolução do problema. Lembrando a nossa revisão, o que eu quero obter aqui é o NCRD. Eu tenho aqui já o NCSD e eu preciso de obter o NCRD. O que é o NCRD? O esforço normal de compressão resistente de cálculo. NCRD é igual a Q. O que é o Q? Q é o coeficiente relacionado à flambagem global, multiplicado pelo Q, que é o coeficiente relacionado à flambagem local da peça, vezes a GFY, área e tensão, que é igual a força, dividido pelo γ1. γ1 é o coeficiente de ponderação das resistências. Então, o que eu tenho que obter? Eu tenho que obter o que, tenho que obter o que. O restante são dados do problema. O γ1 é igual a 1,10 pela NBR 8800. Então, a gente precisa de trabalhar com a flambagem global e a flambagem local.
Como vimos nesse resumo, a gente começa pela obtenção do Q, começa pela flambagem local, porque quando eu for obter o Q, eu vou precisar do Q. Então, vamos trabalhar começando pela flambagem local. Então, vamos começar com flambagem local nas mesas. Então, eu tenho que obter o meu B sobre T da minha mesa. Tenho que obter o B sobre T limite, que está dado lá na NBR. O B sobre T vai ser o quê? Vai ser essa largura aqui, ó. Se olhar lá na tabela do anexo da norma, a gente vai ver que o B para a mesa vai ser isso aqui, num perfil soldado. Isso aqui que é o meu B. Isso aqui é o T. Então, a largura total da mesa é 400, o B vai ser 200. Então, B sobre T é igual a 200 dividido por 9,5. Isso dá 21,05. O que é o B sobre T limite? Está lá na NBR 8800, no anexo F, que vale 0,64 raiz de E vezes Kc dividido por Fy. Módulo da cidade, resistência ao escoamento. O que é o Kc? Kc é um parâmetro que ele é utilizado nos casos de perfis soldados. Também é dado na norma. Ele relaciona as propriedades da mesa com a da alma. Ele vale 4 que divide raiz de H sobre TW. Isso dá igual a... O que é o H? H é a altura da alma, não é a altura total do perfil, é a altura da alma. Então, o perfil todo tem 650, então 650 menos 9,5 menos 9,5 dá 631 milímetros. Então, 4 dividido por raiz de 631 dividido pelo TW, que é a espessura da alma, que é 8 milímetros. Então, eu tenho aqui 4 dividido por raiz de 631 dividido por 8, que dá igual a 0,45. E lá na norma eu tenho a prescrição de que o valor de Kc não pode ser inferior a 0,35 e nem superior a 0,76. Se ele ficar fora desses limites, eu adoto os limites. Como ele está dentro dos limites, Kc é igual a 0,45. Aplicando aqui Kc igual a 0,45, o módulo de elasticidade igual a 200.000 megapascals. O Fy, dado aqui 345 megapascals. Eu tenho que B sobre T limite vale 10,34. Qual que é a minha conclusão? Minha conclusão é que o B sobre T, a esbelteza ali da minha chapa, da minha mesa, é superior ao limite para o qual não aconteceria flambagem local da mesa. Flambagem local ali nesse elemento que é um elemento apoiado livre. Portanto, eu tenho que verificar o meu B sobre T superior. O que é o B sobre T superior? Está dado também lá no anexo F da norma, B sobre T superior. Para esse caso das mesas, de mesa de perfil soldado, eu vou ter que o B sobre T superior vale 1,17,
que multiplica a raiz de EKCFY. Todos os parâmetros são conhecidos, eu chego no valor de B sobre T superior igual a 18,90. Então, lembrando daquela curva de flambagem, onde a gente tem aqui a relação B sobre T. Aqui eu tenho o meu QS, né? E aí aqui eu teria B sobre T limite. Aqui eu tenho o B sobre T superior. E aí o B sobre T do meu elemento, que é esse aqui, ele vai estar em algum lugar aqui nesse eixo. A gente viu que o B sobre T do elemento ele é superior ao B sobre T superior. Então ele está um valor aqui, ó, na frente, na curva. Então a gente lembra que a curva de flambagem ela segue assim: o QS vale 1 para qualquer valor de B sobre T menor do que o valor limite. Então ele vale 1 aqui. A partir daqui, ele tem um comportamento linear aqui decrescente. E a partir daqui tem um comportamento quadrático aqui também decrescente. Então, o B sobre T da nossa peça está no lugar aqui nesse final da curva. E aí, como que a gente calcula ele? Também lá no mesmo MaxWF da norma, eu vou ter o seguinte... QS é igual a 0,90 EKC dividido por FY, que multiplica B sobre T elevado ao quadrado. Isso dá... todos os valores aqui são conhecidos. O E é o módulo da cidade, o KC foi calculado. O B sobre T, o B sobre T minha peça, 21,05 no caso. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar em QS igual a 0,53. Ok? Então, pronto a flambagem da mesa. Então, eu obtive o meu QS. Falta eu obter o QA para eu achar o Q. Lembram disso?